aqui é Bárbara Quintela. Algumas pessoas já me conhecem do blog, que eu costumo escrever dicas, né, sobre, enfim, coisas que eu vou aprendendo aí pela vida e experiências que eu vou passando na área acadêmica. E eu resolvi gravar alguns vídeos, ou, enfim, começar transformando alguns desses textos em vídeos. Eu vou tentar fazer alguma coisa no formato que fique legal, parecendo uma conversa, como se eu estivesse falando aqui, né, com vocês, enfim, como se fôssemos colegas e eu estivesse dividindo aqui alguns minutinhos de sabedoria, né, algumas pílulas de conhecimento, com base na experiência, né, que a gente vai passando pela vida. Eu resolvi começar aqui, enfim, na minha mesa de trabalho improvisada em casa, nesse momento. Enfim, não sei quantas eu vou conseguir gravar. Minha ideia são, a princípio, fazer 7 vídeos baseado nos posts da série Sobrevivi, como sobreviver à pós-graduação. Chamei de sobreviver ou como sobreviver? Enfim, corta isso. Mas, enfim, esse é o primeiro vídeo que eu gravo nesse formato. Eu não tenho hábito de gravar vídeo pro YouTube, então, assim, paciência comigo. Vamos ver como é que fica. Enfim, deixem um feedback aí de vocês, me mandem mensagem, podem me seguir lá no Instagram, né? Podem me mandar mensagem por aqui, né? Deixar comentário, vou mandar lá no Instagram. E eu não tenho estabilizador, tripé, nada disso. Então, paciência também que tá tremendo, né? Vou tentar apoiar o celular em outro formato. Mas esse é um teste e eu queria, assim, mostrar um pouco, né, o que eu vejo no meu dia a dia quando eu tô trabalhando. E depois eu tento fazer outro vídeo, assim, sem... teoricamente. Talvez fique melhor. Mas enfim, é isso. Então, esse vídeo eu vou começar falando, então, do primeira dica. E provavelmente vai ser um take diferente. Eu comecei a gravar essa introdução aqui, preciso dar aula, então vou gravar em outro momento. Talvez eu mude de roupa, talvez não. Talvez eu consiga gravar hoje à tarde, talvez não, quem sabe. Eu acho que Zoom não é uma boa ideia. Mas enfim. Então, vou começar aqui, né? E eu vou começar explicando, então, da onde que veio essa ideia, né? Por que eu tô fazendo esses vídeos e por que eu resolvi começar a compartilhar um pouco, né, dessa experiência. Então, começou quando eu estava fazendo o doutorado, que vira e mexe eu tinha a mesma dúvida. Acontecia alguma coisa, eu achava uma forma de fazer uma determinada coisa, ou usar uma determinada ferramenta, né? E aí, vira e mexe, eu precisava lembrar como é que era aquilo mesmo, como é que eu resolvi aquele problema mesmo. Então, tem alguns problemas recorrentes, né? E, e aí, o que aconteceu? Eu decidi criar um blog para eu colocar, então, criar posts em português de dúvidas que eu tinha sempre, precisava sempre, porque eu não lembrava mais como é que eu tinha feito. E eu ficava buscando sempre no Google, como é que resolve aquilo mesmo? E assim, a princípio, tinha boa parte dessas dúvidas eram relacionadas à LaTeX, mas, enfim, não é o assunto desse vídeo. E aí, como eu tinha sempre algumas dúvidas de LaTeX ou de outras ferramentas, eu decidi ir criando posts sobre aquelas dúvidas que eu tinha, transformando em tutoriais para mim mesma. Então, o meu blog começou assim, eu criava tutoriais para mim mesma, e era uma coisa fácil de eu acessar. Então, quando eu precisava fazer alguma coisa, eu falei, já fiz isso. Eu ia lá no blog e recuperava aquilo. E assim, foi muito legal a experiência, porque eu tenho um post de acesso algoritmos LaTeX em português, que é muito acessado no mundo inteiro. Então, vários países que falam português acessam esse post continuamente. Então, eu criei em 2012 que eu comecei o blog, 2011, 2012, e eu tenho acesso até hoje nos posts, né, daquela época. Então, isso é muito, muito legal. Eu não ganho nada com esse blog, mas enfim, eu acho gratificante espalhar conhecimento, né? Eu não fiz pra ter retorno financeiro, então tá tudo certo. Mas enfim, eu tenho esse blog já há muitos anos, e aí no final do doutorado eu comecei a escrever. Eu sempre gostei de escrever, né? Eu não falei isso, eu gosto de escrever. E aí no final do doutorado eu tive essa ideia de escrever posts com dicas pontuais, assim, então pensar em tópicos que fossem fáceis, né, de uma leitura fácil, de coisas que são importantes e que eu gostaria de ter lido antes de começar, ou que eu gostaria de saber antes ou durante, né. E aí surgiu a ideia do e-book, então eu criei uns posts, não cheguei a postar na época. Então, isso foi em 2015, eu criei uma série de textos, uns 20 textos mais ou menos,
E isso ficou salvo no meu computador e eu deixei pra lá. Eu não juntei, não publiquei na época, porque, enfim, várias coisas acontecendo, né? Aquele final de doutorado, o que eu vou fazer depois, enfim. E, e isso ficou perdido. E aí, ano passado, eu fiz um pós-doutorado, né, no exterior. E no final do ano, estamos aqui em 2021, então isso foi em 2020, pandemia, né? Não sei quando vocês vão assistir esse vídeo. Mas pensa, então, dezembro de 2020, eu tava em casa, não podia viajar, não podia fazer nada, né? Então, eu tava em lockdown. E eu tinha acabado de achar, porque meu computador deu problema. Então, olha só como a gente deve ser grato até os problemas, né? Meu computador deu um problema na tela, eu tive que levar para assistência. Aí eu acabei fazendo um backup, assim, né? Mais cuidadoso. E aí fui olhando, é, enquanto eu fazia esse backup, fui olhando algumas coisas. Eu falei, ué, o que é esse documento aqui que eu nem lembrava mais? Aí eu achei esses posts que eu tinha escrito, né? Tava salvo no meu computador e eu não tinha postado. E aí eu falei, vai ser agora nesse recesso, nesse lockdown, que eu vou ter um tempinho livre, né? Enfim, uma folguinha da pesquisa do trabalho. E aí eu transformei aqueles posts no e-book, né? E postei, então, na verdade, eu publiquei na loja da Amazon. Vou até colocar aqui também o link, enfim, quem tiver interesse. Então, são 19 textos, se eu não me engano, 19 dicas que eu transformei num e-book que está disponível. Quem tem o Kindle Unlimited é gratuito. Mas ele é baratinho também, porque o objetivo não é ganhar, né? O objetivo é espalhar o conhecimento. E eu tô até com plano de traduzir ele para inglês, que já me pediram. Então, assim, tem esse projeto também. Eu não sei como que eu vou conseguir fazer, mas enfim, em breve. Pretendo. Tá nos planos. Próximas férias, quem sabe. Mas... E aí, nesse meio tempo, pensando assim, nesses formatos diferentes, né, de como comunicar, participação do meu cachorro, não podia faltar, não é mesmo? Eu comecei a pensar em transformar em vídeos. Então, eu não vou transformar todos os textos em vídeos, porque é para quem tem acesso ao e-book. Mas eu peguei 7. Vou ter que parar. Voltando. Eu peguei, na verdade, 7. Eu escolhi 7 textos e postei no blog. Então, estão disponíveis para todo mundo de forma gratuita, né? Não precisa pagar nada. E aí, esses 7 que eu pensei em transformar em vídeos. Então, hoje eu vou começar a falar aqui do primeiro, que é a ideia do comece pelo tema. E aí eu fiz essa pequena introdução, né, pra isso, e eu não vou repetir a introdução em todos, então talvez eu faça alguma referência para isso depois. Eu não sei, gente, eu não tenho experiência com o YouTube, paciência, eu já disse. Mas enfim, o que é a ideia do começo pelo tema, né? Qual é a dica? Então eu vou começar com a dica aqui agora. E aí, contextualizando novamente. Se você pretende fazer uma pós-graduação, seja mestrado, doutorado, enfim, não necessariamente você vai precisar ter um projeto antes ou ter um tema antes de começar, tá? No caso do doutorado, geralmente os programas exigem um pré-projeto, né? Que você já saiba pelo menos o que você quer pesquisar. No caso do mestrado, não necessariamente. O programa que eu fiz mestrado, que foi a pós-graduação em modelagem computacional, né? O programa de pós-graduação em modelagem computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora, não exige pré-projeto para o mestrado. Então, eu entrei para o mestrado sem ter um tema específico. Eu tinha uma ideia, eu sabia que eu queria aplicar meu conhecimento de computação à biologia ou à medicina, mas eu não tinha ainda uma ideia específica de como que eu ia fazer isso. E então, enfim, a ideia do mestrado, geralmente, né, ele é organizado, que você tem até 2 anos para defender. Você pode defender antes dos 2 anos, desde que cumpra, né, toda a carga horária, e tem a defesa da dissertação. Mas ele é bem corrido, né? Então você tem geralmente 1 ano, 3 trimestres, né? 1 ano de disciplinas. Então, e depois você se dedica à dissertação. Então, falando aqui primeiramente do mestrado, né? E, gente, vai ter participação do meu cachorro em todos os vídeos, eu tô vendo. Vou tentar não me distrair muito, mas não tem jeito. Então, estamos falando do mestrado, geralmente você faz as disciplinas, né, no período de 1 ano, são 3 trimestres, tem algumas que são obrigatórias e outras que são eletivas. Qual que é o negócio aqui? Por que pensar em começar pelo tema é importante?
na hora de fazer as obrigatórias, não tem muita opção, né? Você tem que fazer aquelas obrigatórias, são definidas pelo programa, enfim. Mas as eletivas, as disciplinas que você pode escolher, geralmente os programas oferecem várias opções, várias áreas diferentes, vários assuntos diferentes. Então, nesse momento que é interessante você já ter uma ideia do tema, tá? Mesmo que você não tenha um pré-projeto ou um projeto definido, na hora que você precisar fazer as disciplinas eletivas, seria bom já ter feito um contato com professores, possíveis orientadores, ter alguma ideia do com o que você pretende trabalhar. Porque aí você vai poder direcionar e escolher as disciplinas que te ajudem mais, tá? Então, a ideia das eletivas é isso, você escolher disciplinas que vão te dar uma base para você desenvolver o seu projeto, a sua dissertação, no caso do mestrado, ou sua tese, no caso do doutorado, né? Então, a diferença assim, principal do mestrado para o doutorado, que geralmente no doutorado você já tem um pré-projeto, né? Você faz as disciplinas, você tem um período aí de até 2 anos para concluir as disciplinas. Então, provavelmente, quando você entra no doutorado, você já tem um professor orientador já definido. E aí, esse professor ou professora, né? A gente fala professor no genérico, assim, mas enfim. Essa pessoa orientadora vai te direcionar, falar, olha, você deve fazer essa disciplina aqui, essa daqui, ou essa que você às vezes achava que precisava, essa pessoa pode te falar, não necessariamente você precisa fazer essa, foca mais nessa outra aqui. Porque essa figura, né, da pessoa orientadora que vai ter noção do que é preciso realmente para desenvolver aquele trabalho, tá? Então, qual que é a minha dica aqui, né? Fazer um contato quanto antes, assim que for possível, com professores de uma determinada área que te interessa mais, com que você tenha mais afinidade. Você pode talvez identificar isso nas primeiras disciplinas obrigatórias que você for fazendo. Seria legal olhar na página do seu programa, quais são as linhas de pesquisa que tem, quais são os professores, o que cada um faz. Dar uma olhada no perfil de cada professor e ver qual que às vezes te chama mais atenção, qual que te interessa, porque pensa, gente, que o projeto é uma coisa que você vai trabalhar um bom tempo, né? No caso do mestrado é mais rápido, mas no caso do doutorado, a sua tese você vai se dedicar aí por uns 3 anos, tá? 2, 3 anos, pelo menos. Então, que a duração do doutorado inteiro são 4 anos, tá? No Brasil, até 4 anos. No exterior, geralmente 3 anos. Mas mesmo assim é um bom tempo ali da sua vida que você vai se dedicar a isso, tá? Então é muito importante você já definir o tema quanto antes for possível. Se não for possível antes do ingresso, que seria legal tentar um contato antes do ingresso, mas nem sempre é possível. A partir do momento que você entrar no programa, já ficar ligado, conversar com os colegas, perguntar o que eles estão fazendo, ou se eles já têm projeto, qual é a área, ou pedir, assim, se você tiver contato com pessoas que já estão mais na frente do curso ali, que já estão no segundo ano, terceiro ano, às vezes do tema que te interessa, né? Ficar ligado nos seminários que o programa organiza, porque as pessoas falam do que elas estão desenvolvendo, né? Apresentam trabalhos. Assiste as defesas de tese, de dissertação dos outros colegas, porque aí você vai tendo ideias também para o tema, tá? Então eu acho que já tá ficando num tamanho bom esse vídeo. Espero que tenha ficado interessante, que tenham sido dicas que vocês achem úteis. Me mandem perguntas, dúvidas do que eu posso falar. Eu já escolhi 7 temas para fazer essa série de vídeos, mas se tiverem mais perguntas, mais pedidos ou coisas que vocês achem interessante, eu posso preparar, né, e pensar em outros vídeos aí mais pra frente. Mas para isso eu acho que era isso. Para esse vídeo era isso que eu queria falar. Espero que eu não tenha esquecido nada. Quem quiser ler mais, tem o link para o post do blog, pro e-book aqui também. E é isso então. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.